Olá, meu nome é Cássia, mais conhecida como Tia Cássia no meio dos irmãos. Alguns chamam de Pastora Cássia, mas eu sempre dou preferência para ser chamada por Irmã Cássia, apenas uma irmã que está ali para servir. Eu quero deixar aqui um testemunho sobre a palavra de Deus. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 13, no versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E é sobre esse Jesus Cristo que eu quero dar testemunho, de que quando eu era criança, em 1988, surgiu a oportunidade de um desfile na escola. E eu levantei a mãozinha para participar. E eu fui para o ensaio do desfile. Mas no ensaio eu percebi que eu estava muito diferente das meninas que iriam participar, né? Eu não estava tão arrumadinha, assim, porque eu gostava muito de brincar, de correr, de fazer esporte. Então, eu estava suada, com os tênis amarrados. E as outras meninas que estavam na fila para o ensaio, elas pareciam umas bonecas, bem arrumadinhas, o cabelinho bem arrumadinho, né? De sandalinha, estavam bem ajeitadinhas, né? Eu já tinha vindo do recreio, já estava, né? Toda suada, com os tênis amarrados. E aí eu percebi, né? Que eu estava muito diferente. Me deu vergonha de desfilar, porque tinha uma fila e depois tinha que entrar na passarela que eles criaram, né, na quadra do colégio. E eu senti muita vergonha de entrar naquela passarela, porque eu percebi como é que eu estava. E eu estava procurando um jeito para fugir daquela fila, para sair, para desistir. E eu não conseguia sair da fila, porque o organizador passava por mim. Sempre que eu pensava, eu vou sair agora, o organizador passava por mim e eu não conseguia sair. Resumindo, eu continuei na fila e participei do ensaio. E aí, participei dos outros ensaios e chegou o dia do desfile. Era uma passarela muito alta, né? Teve muita visibilidade aquele trabalho, tinha muitas pessoas. E eu desfilei, mas eu percebi, né, que eu não tinha desfilado como as outras meninas, eu estava muito acanhada, muito tímida. Então a ideia de desfilar começou a esmorecer. Eu pensei em não dar continuidade, né, assim, porque eu percebi que faltava alguma coisa para mim. E eu confiava no ensaio e eu tinha participado de vários ensaios e mesmo assim eu estava ainda muito inibida. Quando a professora Gláucia, que era a professora da primeira série, me chamou na classe dela e me disse assim: Cássia, a professora Gláucia quer falar contigo. Aí eu fui até a classe dela e ela me disse: a professora gostou muito de te ver desfilar. Eu fiquei surpresa de ter ouvido isso, né? Porque eu não estava assim satisfeita com o desempenho. E ela me deu aquele elogio. A professora Glaucia gostou muito de te ver desfilar. E vai ter um chá no Sindicato dos Trabalhadores. E lá vai ter um desfile com as crianças. Vai ter um chá para as mães. E vai ter um desfile com as crianças. E a professora Gláucia, a professora queria muito de te ver desfilar. A professora gostaria muito que tu desfilasse. Era eu e outra coleguinha da sala. Eu surpresa com as palavras dela, né? E ela me perguntou: e a música para ti desfilar pode ser a mesma? Né? Que eu tinha pedido aquela música, Voyage. E ela disse: a música pode ser a mesma? Ela disse: quando tu entrar vai tocar a música.
E eu disse, pode, quero. E aí ela disse para mim, eu vou falar com a tua mãe. E aí elas conversaram, só que ela me disse, só que não vai ter ensaio. Vai ser desfilar na hora. E eu pensando comigo, e agora? Porque eu percebia que faltava alguma coisa em mim e eu não sabia o que era, quando me ocorreu assim, no pensamento, o que eu preciso, só Jesus pode dar. O que eu preciso, a ajuda que eu preciso, só Deus pode me dar. Porque não era ensaio, não era roupa, eu precisava de algo que só Deus podia dar. E me ocorreu, eu preciso de graça, e isso só Deus pode dar. E aí eu, ao invés de confiar em ensaio, até porque não tinha ensaio, eu fui para o banheiro orar. E nessa oração eu pedi para Jesus que eu queria a ajuda dele para o desfile, que eu queria ter graça para desfilar, que eu queria desfilar que nem a minha amiguinha, que nem a Bianca, e eu queria usar uma roupinha que nem a dela, que era um shortinho, uma blusinha, um chapeuzinho, que eu queria ter graça para desfilar, que eu precisava de ajuda, que eu precisava da ajuda dele para desfilar. E coloquei diante do Senhor a minha necessidade, porque eu percebi que eu precisava de algo que não ia ser resolvido com roupa, nem com muitos ensaios, mas que só Deus poderia dar, que era aquela graça para desfilar, né? E isso vem de Deus. E aí, depois dessa oração, eu já percebi que as coisas começaram a mudar, né? Se a minha mãe estiver ouvindo o áudio, ela vai confirmar. Aí as coisas começaram a mudar, que a minha mãe me produziu, ela viu toda a minha roupa. Ela viu a bermudinha que eu queria, a blusinha, e ela chegou e falou para mim assim, Cássia, só faltou um chapéuzinho, mas a roupa tá toda vista aqui, minha filha. Era a roupa que eu queria. Então já começou por aí, eu tava com a roupa que eu queria, que era a roupa que eu mais gostava, a bermudinha que eu queria, eu tinha uma bermudinha que eu gostava muito e a blusinha amarelinha, e ela disse só faltou o chapeuzinho. Aí chegou o dia do desfile, eu percebi que na fila eu já estava menos inibida, eu já estava me sentindo à vontade na fila com as outras meninas, né? Eu já não estava com tanta vergonha de estar ali. Quando chegou a minha vez de entrar na passarela, que era no sindicato, era uma passarela que eles fizeram, né, em T. Quando chegou a minha vez de entrar, que tocou o som, não parecia a mesma Cássia. A desenvoltura para caminhar, eu vi as pessoas batendo palmas, aplaudindo, sorrindo e dizendo linda, lindinha, elogiando, me dava mais força, mais ânimo ainda, né? Porque eu via que estava agradando. E foi tudo perfeito. A forma de caminhar com desenvoltura, como eu gostaria de fazer, mas foi muito superior, foi muito melhor do que eu tinha imaginado. Como está escrito que Deus é poderoso para fazer mais do que pensamos, mais do que pedimos e mais do que pensamos. Foi muito gratificante. Eu saí daquele desfile agradecendo muito a Deus, porque eu reconheci que aquela graça, aquela facilidade para desfilar, para fazer, ela veio de Jesus, ela veio do Senhor, que Ele tinha feito, que tudo tinha acontecido porque Deus tinha feito. E depois eu fiquei motivada a fazer um curso de modelo, um curso de manequim. Eu queria desfilar
Mas na época as nossas condições não estavam atendendo, né? O valor dos cursos era muito alto e a gente não tinha condições financeiras de pagar o curso de modelo e manequim. E aí eu deixei de lado. Mas ainda na vida adulta, depois surgiu a oportunidade de fazer parte de uma agência de modelos lá em Santa Catarina, né? Poucos sabem que eu fiz parte de uma agência de modelo em Santa Catarina, participei de um casting e fui selecionada para participar das fotos para uma empresa, de uma escola de inglês, e essa escola estava colocando um outdoor e a minha foto tinha sido selecionada para participar do outdoor, né? Mas na época eu estava morando aqui em Pelotas e não tive condições de me deslocar dentro do tempo adequado, porque era de um dia para o outro, né? Quando eu recebi a mensagem eu não estava com condições de ir fazer as fotos e eu não fiz, e o cachê era muito, na época era bem alto o cachê, era R$700, era um salário mínimo, era um salário e mais um pouquinho na época, o cachê. E aí eu segui a vida, né, trabalhando como servidora pública, né, nas oportunidades que Deus foi trazendo. Mas depois de tantos anos surge outra oportunidade de desfilar, que é o concurso Senhora Pelotas, que vai ocorrer na Fena Doce dia 29 de julho, né, às 19h30, e eu estarei participando do concurso. Estarei outra vez na passarela, estarei outra vez clamando, pedindo ajuda de Jesus para desfilar, e sei que tudo isso está acontecendo porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então estou compartilhando aqui esse testemunho, né, de que a minha participação ela é uma gratidão a Deus, porque por não me deixar desistir do sonho, e aí vejo também como uma resposta de oração, porque eu orava muito naquela época pedindo ajuda para ser modelo, ajuda para ser manequim, que ajuda para desfilar, e eu fui indo para outras oportunidades que foram aparecendo, né? E não foi algo que se consolidou naquele tempo. Mas Deus ouviu as minhas orações. Depois de tantos anos, eu estou retornando a uma passarela para desfilar, né? Surgiu a oportunidade do concurso e eu agradeço a Deus por estar me encorajando, está me dando coragem, né? E me ajudando a participar do concurso, a outra vez estar numa passarela para dar esse testemunho de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre.